Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo. Que ótimo, bom demais, graças a Deus. Então, nós E vamos lá na você? página também, graças a Deus. Página 73, vamos fazer correção sobre aquela notícia que tem na página 72. Número 1. De acordo com essa notícia, preencha o esquema abaixo. Informações sobre o fato da notícia, né? Tem aí do lado. Então, que fato motivou a notícia? O que vocês acham? O lançamento do iPad no Brasil. Quem colocou nesse sentido tá certo, de ser igualzinho. Então, foi o lançamento do iPad no Brasil. Segunda pergunta. Quais são as pessoas envolvidas na notícia? Brasileiros que esperavam na fila. Brasileiros que esperavam na fila. Que página, Tânia? 73. Terceira pergunta. Onde ocorreu o fato? E aí? Tem lá no texto. Em um espaço da empresa do iPad, no shopping Iguatemi, na zona oeste de São Paulo, no Brasil. Vou repetir. Em um espaço da empresa do iPad, no shopping Iguatemi, na zona oeste de São Paulo, no Brasil. Em um espaço da empresa do iPad, no shopping Iguatemi, na zona oeste de São Paulo, Brasil. Tchau. Pode ir para a próxima? Quando ocorreu esse fato? Quando? À meia-noite da sexta-feira, em que a reportagem foi escrita. À meia-noite da sexta-feira, em que a reportagem foi escrita. À meia-noite da sexta-feira, em que a reportagem foi escrita. O que aconteceu? O começo da venda do iPad 2 no Brasil. O que aconteceu? O começo da venda do iPad 2 no Brasil começou com uma fila grande. Começou com uma fila grande. Por que isso aconteceu? Porque muitos esperavam a chegada do aparelho ao Brasil. Porque muitos esperavam a chegada do aparelho ao Brasil. Pronto. Número 2. Que dados estatísticos são apresentados no texto? Gente, ninguém manifesta, hein? Fica todo mundo entupido aí. Vamos abrir a boquinha, vamos falar, vamos participar. Ninguém fez? Não é possível. Não, vocês têm que acordar para a vida. Vamos ativar. E essas câmeras tudo desligada, né? Vou fazer chamada. Número 2. Que dados estatísticos são apresentados no Brasil? Sarônica, olha. Graças a Deus. O texto apresenta estatística de 31% percentual
O texto apresenta a estatística de 31% percentual referente. O texto apresenta a estatística de 31% percentual referente a quanto? Referente a quanto o preço do iPad 2, referente a quanto o preço do iPad 2 deverá baixar quando os aparelhos passarem a ser produzidos no Brasil. Quanto o preço do iPad 2 deverá baixar quando os aparelhos passarem a ser produzidos no Brasil. Número 3. A notícia que você leu foi publicada em um jornal eletrônico e trata-se de um texto jornalístico? Letra A. Que outro texto jornalístico você leu neste capítulo? O que esses textos têm em comum? Quem lembra? Outro texto jornalístico que nós já lemos nesse capítulo. Pai virtual também é pai. Aquele texto. Pai virtual também é pai. Ambos apresentam o assunto do qual tratam através da exposição. Ambos apresentam o assunto do qual tratam através da exposição de dados estatísticos e de análise de pesquisa, etc. Pai virtual também é pai. Então, esse texto. Ambos apresentam o assunto do qual tratam através da exposição de dados estatísticos e de análise de pesquisa, etc. Letra B. Que outros meios de comunicação podem veicular notícias à população? Gente do céu. Acorda! O rádio, a televisão, o que mais? Não precisa nem olhar para falar isso. A internet, revistas, etc. Tanta coisa, né? Rádio, televisão, internet, revista, tanta coisa. Letra C. Que tipo de linguagem a autor usou nesse texto? Formal ou informal? 7º ano. E aí? Formal ou informal? Formal. Aê, Formal. graças a Deus. Muito bem. Alguém escutou, conversou. Eu tô pensando que eu tô falando só com o computador. Falei, nossa, tem uns menininhos aqui na tela, eu converso sozinha. Jesus do céu. Vamos, número 4. Observe com atenção as figuras e ilustrações e tabelas que acompanham o texto. Letra A. O que explica a legenda que acompanha a imagem? A legenda explica... Pode falar, Nicole. Não, eu não sei, Tânia. A legenda explica que a foto se refere a outra ocasião, que é o lançamento do iPad nos Estados Unidos. Então, a legenda explica que a foto se refere a outra ocasião, lançamento do iPad nos Estados Unidos. Letra B. Que situação discutida no texto, venda do iPad 2,
Começa com fila em São Paulo, aparece resumidamente na tabela Novo iPad no Brasil. As versões e os preços dos produtos. Do produto, quer dizer. As versões e o preço do produto. Letra C. Que função a tabela e as ilustrações desempenham no texto? Elas enriquecem o texto e ajudam o leitor a compreendê-lo. Quando tem imagem, tabela, alguma coisa, é melhor, né? É mais fácil para compreender. É um algo a mais, complementa mesmo. Elas enriquecem o texto e ajudam o leitor a compreendê-lo. Corrija a tarefa. Aí eu pedi para vocês fazerem esse texto aí, do você é o autor da notícia. E agora? Agora eu quero ver. Mostra aí para mim o texto. Podia escolher entre as duas propostas, a 1 ou a 2. A primeira proposta era para escolher, a partir dessa notícia aqui. Não esqueça de inserir também uma ilustração ou imagem, enriqueça o seu texto, né? Então, era para redigir uma notícia fictícia, falsa, mentirosa, né? E aí tinha um textinho, 2 textinhos para vocês escolherem: inteligência artificial, inteligência dos robôs, ou ideia que merece aplausos. E aí tinha a segunda proposta, que era a partir de um poema aí do Carlos Drummond de Andrade, que eu expliquei para vocês, que era para transformar em um texto jornalístico. E aí eu precisava de diversas tarefas. Queria que me mostrasse, mesmo se não for ler. Ei, 7º ano, tá difícil, hein? Adiantou nada o que eu falei com vocês semana passada. É por aí que eu avalio vocês. Como que a gente vai ter nota? Né? Essa eu não fiz, Tânia, por isso que eu não tô falando nada. Pois é. Como que nós vamos ter nota sem participação, sem fazer, sem realizar? Então, você tem que fazer, tem que me perguntar se não entendeu, tem que produzir, tem que tentar. Ótimo, Maria Vitória, muito bem. Se você quiser ler o seu, tá? Muito bom. Tem que fazer, gente. Porque agora eu faço de cá e vocês fazem daí. E olha que a gente ainda tenta cobrar, tenta entrar na vida de vocês de uma forma ou de outra, igual eu falei na semana passada, lá na plataforma, a gente sabe todas as horas que vocês entram, se vocês fazem ou não. As tarefas de casa, eu tento jogar todas as correções, vocês precisam de ver, eu fico até tarde digitando, fazendo, para deixar tudo pronto para vocês, as tarefas extras, os questionários online. É tudo tão difícil para mim e para vocês, eu sei que é também, porque é muita coisa, né? Mas a gente tem que esforçar, divide o tempo, sabe? No dia tem tantas horas, eu vou acordar tal hora, de tal hora até tal hora eu faço tal coisa. Tem que fazer. Porque senão como que a gente faz? Vocês vão sair do 7º ano apto para quê? Se Deus quiser, o ano que vem vai dar tudo certo de voltar ao normal, Deus abençoa. E aí, o que eu fiz no 7º? Tem como sim correr atrás, tem como tentar, tem certeza. Tem gente que está tirando nota boa, porque está esforçando. E olha que nem é tão difícil assim, sabe? Pode perguntar, pode correr atrás, você pode pesquisar, até para fazer suas provas. E tem gente que não está se importando, eu fico preocupada, de verdade. Porque assim, eu venho, por exemplo, hoje corrigir a tarefa. Nem a câmera vocês não ligam. A gente já pediu que é para ligar a câmera nas lives. Só a Maria Vitória que está aqui comigo. Aí eu não entendo o que passa na cabeça. Tô muito feia, Tânia. Vou corrigir. Não, eu tô linda. Olha que linda que eu tô. Não, Tânia, eu tô fora do Fiz normal. maquiagem e cabelo hoje. Você não tá entendendo. Levantei 5 da manhã para vir para a live. Fiz maquiagem, cabelo e tudo mais. Então, gente, olha, eu pedi para vocês fazerem a tarefa. E aí, hoje eu chego aqui, ninguém fez, eu corrijo praticamente sozinha. Tem que fazer a tarefa. Tem que corrigir a tarefa. E eu corrijo, fica gente olhando assim, ó. É para corrigir, é para pegar o livro, o caderno, o lápis, é borracha, apagar, escrever, se estiver certo, ótimo. É para falar a sua resposta. É para reagir, acordar para a vida. Não dá para ficar desse jeito, não. Não dá. Aí, vamos pôr as notas de complemento, 30 pontos. O que é os 30 pontos? Quem participa da live, quem faz as tarefas, quem corrige com você, quem faz os questionários. E quem não faz? A gente não faz nada. Nem aparece. É difícil.
Nós vamos lá na página 77 agora. Se não fez o texto, como que eu vou pelo menos dar uma olhada ou ouvir? Só a Maria Vitória que me mostrou o dela. Você quer ler, Maria Vitória? Sua notícia? É não? Tudo bem. Depois eu posso te mandar a foto no Pode. WhatsApp para eu ver? Pode. Tá. Vamos lá, na página 77, eu pedi para vocês fazerem a revisão, tá? Eu espero que vocês tenham feito. Então, é a revisão da gramática, nós vamos corrigir. Vou corrigir pelo menos com quem fez, pelo amor de Deus. Complete as tabelas com os conceitos apresentados neste capítulo, determinantes do substantivo. Então, vamos lá. São termos que definem ou informam algo sobre o substantivo. Na página 77, repetindo. São termos que definem ou informam algo sobre o substantivo. Ponto. Os adjetivos, vírgula. As locuções adjetivas, vírgula. Os artigos, vírgula. Os numerais e os pronomes podem funcionar como determinantes. Vou repetir. São termos que definem ou informam algo sobre o substantivo. Os adjetivos, as locuções adjetivas, os artigos, os numerais e os pronomes podem funcionar como determinantes. Pronto? Tânia, repete mais uma vez, por favor. Sim. São termos que definem ou informam algo sobre o substantivo. Os adjetivos, as locuções adjetivas, os artigos, os numerais e os pronomes podem funcionar como determinantes. Conseguiu? Então, no segundo quadro, quadrinho roxo aí, azul, não sei. Classes gramaticais com função de substantivo. As classes gramaticais que mais assumem a função de substantivo são os adjetivos, vírgula, os pronomes, as classes gramaticais que mais assumem a função de substantivo são os adjetivos, os pronomes, os verbos, os numerais, os advérbios, as conjunções, que a gente ainda não estudou conjunção, e as interjeições, as preposições e os artigos. Vou repetir. As classes gramaticais que mais assumem a função de substantivo são os adjetivos, os pronomes, os verbos, os numerais, os advérbios, as conjunções e as interjeições, vai pondo vírgula, as preposições e os artigos. As preposições e os artigos. Agora, características do gênero textual, notícia jornalística. Nós vamos falar quais as características desse texto que era para ter sido feito e vocês não fizeram. As características são: a notícia tem como objetivo, então pelo menos copia isso. A notícia tem como objetivo informar o leitor, para isso que ela serve. Informar o leitor sobre um acontecimento ou mudança. Informar o leitor sobre um acontecimento ou mudança recente. Bom, ela é dividida
ela é dividida nas seguintes partes. Ela é dividida nas seguintes partes, 2 pontos. Já tá acabando a nossa live? Avisou aqui pra mim, já tá terminando, Deus me livre. Ela é dividida nas seguintes partes, 2 pontos. Título, vírgula. O lead, vírgula. Lembra que eu falei isso para vocês na aula? Eu expliquei, né? O que era lead, o que era slogan, não foi? Beleza. Parece que eu fiquei com dúvida se eu já dei essa aula, mas eu dei, né? O título, o lead, vai com vírgula. Que apresenta rapidamente. Que apresenta rapidamente. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente, porque já vai. Peraí, vamos lá. O título, o lead, que apresenta rapidamente o fato, vírgula. E o corpo da notícia, que detalha o ocorrido. Tá vendo? Aqui tá resumindo tudinho o que vocês tinham que fazer. Bem resumidinho, explicando direitinho o que é esse texto, como faz uma notícia. Título, lead, que apresenta rapidamente o fato, que é o primeiro parágrafo, né? O corpo da notícia, que detalha o ocorrido. Ponto. A notícia apresenta trechos narrativos. A notícia apresenta trechos narrativos e trechos descritivos. A gente estudou texto descritivo no início do ano, quando a gente ainda ia para a escola, né? Quando a vida era boa e a gente não sabia. Então, nós estudamos os textos descritivos. Então, na notícia fala Trechos isso. narrativos e mais? E trechos descritivos, vírgula. E comumente é acompanhada de tabelas e gráficos, né? Sempre tem alguma imagem para ajudar, para ficar, chamar mais atenção, ficar mais atrativo e mais fácil de compreender. Descritivos e comumente acompanhada de tabelas e gráficos que auxiliam com X, na construção da informação. Que auxiliam na construção da informação. Página 78, número 1. Então, na página 78, número 1, tem aí, leia a notícia abaixo e responda as questões. A notícia é segurança nos relacionamentos virtuais preocupa pais e adolescentes. Não é possível que vocês não lerem esse texto é interessante. Né? Espero que tenha lido e feito atividade. Vamos lá, número 1, então, letra A. Pinte no trecho um período que mostra a linguagem utilizada, é formal e objetiva. O que vocês colocaram? Ou não fizeram? Se não fez, eu não vou falar. É um pouco até pessoal essa resposta também. Tem uma sugestão, mas era para fazer e é uma resposta mais que sua mesmo. Não fez? Então, nós vamos para a letra B. Responda as perguntas essenciais de uma notícia, baseando-se nas informações desse texto. Quem? De acordo com o texto. Quem não leu não tem jeito de fazer, né? Quem? Jovens e adolescentes e seus pais. Se eu perguntar quem aqui no texto, eu vou encontrar essa resposta. Jovens e adolescentes e seus pais. Onde? Onde que acontece isso, então? Na internet, no mundo virtual. Onde? Internet, mundo virtual. Gustavo só fica na contagem regressiva. O que? Segurança frente aos riscos e perigos
dos relacionamentos e sites da internet. O quê? Segurança frente aos riscos e perigos dos relacionamentos e sites da internet. Como? Insegurança através dos golpes, sequestros, divulgação de fotos e filmes na internet. Insegurança através dos golpes, sequestros, divulgação de fotos e filmes na internet. Barra, fantasia do que se é ou se pode ser. Fantasia do que se é ou do que se pode ser. Quando? Horas gastas em frente ao computador na internet. Horas gastas em frente ao computador na internet, vírgula. Dias de semana, vírgula. O dia inteiro, etc. Horas gastas em frente ao computador na internet, dias de semana, o dia inteiro, etc. Por último, por quê? Por quê? Porque é um outro mundo, um mundo virtual, que pode fugir do real. Porque é um outro mundo, um mundo virtual, que pode fugir do real. Letra C. Circule um adjetivo substantivado no texto. Qual que é? Geralmente, quando eu falo que a palavra é substantivada, porque o artigo foi colocado antes, né? Então, nesse caso, lá no texto, eu posso pegar o trechinho que diz assim: aprofundar as antigas. Então, pode ir lá e circular essa parte. Ou então, escrever aí. Coloca entre aspas. Aprofundar as antigas. As antigas, no caso, teve função de adjetivo, por causa do artigo antes. Número 2, na página 79. Imagine que as imagens a seguir vão acompanhar textos noticiários. Crie uma legenda para cada uma delas, empregando determinantes do substantivo. Então, tem duas imagens aí. E tem 4 linhas. 2 linhas seria para cada imagem, para vocês fazerem a legenda usando determinantes do substantivo. Lembrando que são algumas classes gramaticais que nós já até vimos lendo na correção, que serve como determinante, né, que vem junto com o substantivo. E nós usamos e falamos que são determinantes. Pronome, artigo, né, adjetivo, determina o substantivo. Então, eu queria que vocês falassem o que vocês criaram, a resposta pessoal. Não fez? Ninguém? Gente do céu. Nossa, eu tô preocupada de verdade. Sinceramente. Tá justificada as notas vermelhas. Não fazem? E nem na prova não se dedica. Observe a propaganda abaixo e responda da número 3. Letra A, lá na página 80. Qual é o objetivo da empresa com essa propaganda? Promover o acesso ao banco pela internet no celular. Promover o acesso ao banco pela internet no celular. Promover o acesso ao banco pela internet no celular. Letra B. Como a imagem que aparece na propaganda está relacionada à intenção da empresa? A imagem mostra a mobilidade como diferencial do banco. A imagem mostra a mobilidade como diferencial do banco. Letra C. Por que a cor que predomina? Oi, pode falar. Mobilidade. Mobilidade. Cadê? Era qual mesmo, Nicole? A B. A No finalzinho da B. A imagem mostra a mobilidade como diferencial do banco.
Pronto, pode pôr com letra maiúscula da empresa.